Olá, bom dia pessoal. Hoje a gente vai começar a nossa aula na página 44, dando continuidade ao estudo das rochas. Só que agora eu tenho uma pergunta para fazer para vocês pensarem. Vocês sabiam que as rochas contam histórias? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Como que essas rochas contam histórias? Como que isso acontece, né? Então é importante que vocês acompanhem a aula na página 44, 45, vai ter imagens que são bem importantes vocês estarem vendo. Então, a história pode ser contada através do estudo das rochas, principalmente das rochas sedimentares. O planeta Terra, bem como o universo, como a gente já estudou, ele está em constante transformação. E a gente viu isso lá quando a gente estudou o ciclo que as rochas se transformam, né? Ao longo do tempo, milhões e milhões de tempo, essas rochas vão sofrendo transformações. E então, é através desse ciclo que as rochas fazem, é que a gente percebe e pode ver alguns vestígios de seres vivos ou resíduos desses seres vivos do passado através do estudo dessas rochas. Então, como saber o que passou há milhões de anos atrás? Que é uma pergunta que traz aqui na apostila para vocês. Uma das maneiras é identificar as pistas do passado, é fazer análise das suas rochas. Duas áreas da ciência são muito importantes para o estudo dessas rochas e para essa análise também. Uma delas é a geologia e outra a paleontologia, que estuda os vestígios, os fósseis que a gente vai falar. Certo? Então, primeiro a gente tem que pensar como é que viviam esses primeiros seres vivos do passado, né? Hoje a gente já sabe porque a gente já estudou, mas como era o comportamento desses seres vivos no passado, né? Os seres humanos, eles dependiam dos recursos naturais, isto é, o que tinha disposição na natureza. Não existia plantações, né? Não tinha criação de gado, nada. Então, o que eles faziam? Eles consumiam aquilo que o ambiente dava para eles. E o que o ambiente dava para eles? Frutas, sementes, raízes, animais, né? Eles precisavam caçar esses animais. E normalmente, eles viviam também, né? Em cavernas. Nas cavernas são os lugares que mais se encontraram artefatos do passado para justificar como eles viviam, como era o comportamento deles nessa idade antiga aí, né? Na pré-história, podemos dizer assim, né? Então, quando eles faziam como eles viviam em cavernas, eles saíam para coletar alimento, os animais, eles precisavam se organizar no coletivo para caçar, e eles não tinham objetos nenhum, eles não tinham uma faca, eles não tinham nada, uma arma que pudesse abater aquele animal para eles poderem comer. Então eles tinham o que? Eles começaram a pensar, tá, e agora o que eu faço? Vamos fazer o quê? Uma pedra, vamos usar a pedra. E aí eles começaram a usar pedra, né? Eles simplesmente tiravam uma lasca da pedra lá, mais afiada, e eles iam descarnando aquilo ali, né? Eles abatiam o animal e eles iam descarnando aquele animal. Aí tiravam os ossos, tudo, a carcaça, né? E ficavam com a parte da carne ali que eles utilizavam ali como alimento. Então essa primeira parte aí da história, pré-história, chamada de paleolítico, né? Período paleolítico aí, ficou conhecido como a Idade da Pedra Lascada, porque eram lascas de pedra, sem nada de tecnologia nenhuma. Após esse período, surgiu um período chamado Neolítico. Esse período neolítico, ou também Idade da Pedra Polida, nesse caso, o que eles faziam? Eles iam lá, retiravam a pedra, a lasca, só que nesse caso eles poliam a pedra, eles iam polindo a pedra para ela ficar mais afiadinha. E tem vários registros fósseis desses artefatos já registrados, e vocês têm isso aí para vocês verem, ficar mais fácil de vocês observarem qual a diferença entre uma rocha e outra, ali na página 44, duas imagens vocês têm ali mostrando as pedras lascadas, sem nada, sem polimento nenhum, e depois a pedra polida. Na página
página 45, vocês podem acompanhar comigo que tem ali, observando a imagem que está ali nessa página, bem a primeira imagem ali, percebemos que há diferentes camadas de sedimentos nesse solo que está ali. Você pode observar na imagem que tem várias camadas, né, de sedimentos. Essas camadas de sedimentos, quanto mais profunda for a camada de sedimento, mais antiga é a rocha e mais antigo será o fóssil que a gente vai encontrar nessa localização, certo? Então, os registros de fósseis são estudados pelos paleontólogos, como eu falei, uma área da ciência chamada paleontologia. Com a observação do solo, podemos identificar os tipos de minerais, a gente observa ali, né? Eu tô com a minha apostila aqui, e a gente observa ali que dependendo do tipo do horizonte, que a gente chama também de horizontes do solo, né? Que a gente observa que vai ter minerais também que compõem esse solo. Diferentes tipos de minerais vão dar diferentes tipos de solo e coloração diferente também. Continuando então, como a gente viu ali que esses minerais e que principalmente as rochas sedimentares são os principais tipos de rochas onde a gente encontra vestígios de seres vivos que existiram no passado. Então, como é que a gente poderia definir o que são fósseis, né? Definição de fósseis são restos, né, ou vestígios de seres vivos preservados. Pode ser planta, pode ser animais, pode ser restos de animais, resíduos deixados por eles, como os coprólitos, que são fezes de animais do passado, que viveram no passado, né? Fezes de dinossauros, enfim, que são aprisionados, que são retidos ali em rochas. E isso é muito importante para o estudo, por quê? Porque nessas fezes, nesses coprólitos, né, que são fezes aí fossilizadas, a gente pode entender como que eles se alimentavam, que tipo de alimento tinha nessa região, nessa época, né? Como que os cientistas conseguem saber a idade de um fóssil, né? Como é que eles conseguem saber a idade da rocha e depois a idade do fóssil? Então, óbvio que existem técnicas, né, bem aperfeiçoadas que servem para fazer a datação, química, radiação, e aí a partir desses estudos mais, digamos que elaborados, mais minuciosos, é que os cientistas conseguem saber a data dos fósseis, né, ou datar a rocha e datar os fósseis consequentemente. Outra pergunta importante da gente responder, mas o que quer dizer a palavra fóssil, né? A gente fala tanto em fóssil, foi encontrado um fóssil aqui, fóssil acolá, mas o que significa a palavra fóssil? A palavra fóssil, ela vem do latim, então a palavra latina, né? Que significa desenterrado, né? Então, quem faz esse trabalho de desenterrar minuciosamente, normalmente com pincéis, tirando a terra, qualquer rocha que possa comprometer o estudo desse fóssil, são os paleontólogos, como a gente já falou. Como eu já falei também, as rochas sedimentares que são mais comum da gente encontrar fósseis, né? É nessas camadas de sedimentos que podem ser aprisionados restos de vestígios de animais, plantas, pegadas, ou até micro-organismos a gente pode encontrar fossilizado ali. Em condições especiais, esses materiais sofrem alterações, ele tem que estar em uma condição muito especial para fossilizar. Então, eles sofrem alterações que garantem a sua preservação, formando assim o que a gente chama de fósseis. Um exemplo. A gente comeu uma carne que tenha osso, uma costelinha, por exemplo, e colocamos lá jogamos lá no nosso pátio. A gente vai ver que depois de um tempo, esse osso ele vai ser decomposto. Então, existe o processo de decomposição. Só que para formar um fóssil, essa decomposição ela não ocorre rapidamente, ela ocorre lentamente. Então, por condições especiais, como eu falei, não é qualquer material que pode se formar um fóssil, tanto que a gente não tem tantos fósseis assim. A gente tem fósseis, mas a gente não tem uma quantidade exagerada de fósseis, né?
Os fósseis podem ser encontrados nas mais diversas regiões do planeta. A gente pode encontrar fóssil em qualquer lugar, no mar, no lago, no lodo, no meio das rochas, como eu falei, em qualquer lugar. E isso, né, através do seu estudo desses fósseis, revela como era um ecossistema e como viviam os seres vivos e como eles se comportavam nesses ambientes, né? Além de possibilitar a reconstituição do ambiente natural do passado, os fósseis são usados para determinar a idade das rochas e identificar também o período geológico em que está aquele fóssil. Então a gente consegue saber mais ou menos em que época aquele fóssil que foi encontrado viveu. Tá? Então, a gente encontra os mais diferentes tipos de fósseis, como eu falei para vocês. Tanto que já foi, assim, existem vários processos de fossilização. A mumificação, por exemplo, a conservação é uma conservação total que a gente diz, né? A mumificação tem como exemplo o âmbar. O âmbar é uma resina, né, que sai as plantas liberam uma resina que pode aprisionar alguns insetos. Aquele filme Parque do Dinossauro, Jurassic Park, o início desse filme, ele conta exatamente quando eles encontraram um inseto fossilizado nessa resina, o âmbar, né? E a partir dali eles retiraram esse inseto, essa é a história do filme, na verdade, né? Eles retiraram o inseto dali que estava fossilizado e conseguiram retirar o sangue, e ali estava o DNA de um dinossauro. E a partir dali eles começaram a recriar, claro que é ficção científica, mas é um tipo de fossilização. A mineralização, que é o caso dos coprólitos, que são as fezes de dinossauros ou outros animais que viveram no passado, né? Foram fossilizados. A moldagem e a impressão, que poderia ser parte dura de organismos que fica... a parte dura fica retida ali, né? Fossiliza. E fica só a marca dele, o molde, né? A parte dura do organismo é destruída e a parte mole fica marcada ali, e aí isso é fossilizado, e aí fica aquela marca. Enfim, então, os fósseis, eles são muito importantes para nós saber como é que esses seres vivos viveram no passado e como eles modificaram ao longo do tempo, né? Como eles sofreram evolução ao longo do tempo. Em 2016, cientistas brasileiros descobriram um fóssil de um dinossauro em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. O comprimento é mais ou menos por 25 metros esse animal tinha. E eles acreditando ser o maior fóssil, eles acreditam que esse é o maior fóssil encontrado no Brasil, que viveu há 70 milhões de anos. O animal é classificado como um titanossauros, que são animais, dinossauros herbívoros, né, que se alimentavam de plantas. Como um nome, Astroposeidon magnificus, é o nome que eles deram a esse dinossauro que foi encontrado. Pessoal, tem várias pesquisas sobre fósseis que seria importante vocês estarem fazendo e vendo. Na apostila de vocês tem uma realidade aumentada que vocês têm que colocar lá com o celular de vocês, na página 46, que vai falar um pouquinho também sobre isso que a gente acabou de falar, que são sobre os fósseis, tá? Dá para vocês entrarem na internet e também pesquisarem os sítios arqueológicos, como é que são encontrados esses fósseis, que são, na verdade, os fósseis, assim, muitas vezes já foi encontrado até por pessoa que estava passeando, assim, e viu um osso. Por quê? Porque existe o ciclo das rochas que trazem novamente à tona esses ossos aí fossilizados. E aí, a partir dali, é avisada a comunidade científica, os paleontólogos, e eles vão, de alguma universidade, eles vão ao local e formam um sítio arqueológico. Isso pode ser encontrado em qualquer lugar, tá bom? Vocês também agora, depois dessa nossa aula, que acabou agora, vocês vão fazer atividades da apostila, página 47, e o caderno de atividades, página 21 a 26. E aí, na próxima aula, a gente vai corrigir, certo?
Um beijinho a todos, bons estudos e pesquisem sobre sítios arqueológicos no Brasil. Façam essa pesquisa sobre os tipos de fósseis que podem ser encontrados. Ali na página 46 tem uma atividade também que vai falar sobre as camadas, os horizontes ali e os tipos de seres vivos que foram encontrados, para responder as questões da página 47, tá bom? Beijinho a todos e bom estudo!